Olá, está começando o Pauta Pública 54, eu sou Andréa Dipp. Enquanto o clima de Copa toma conta desse país, a gente ainda segue aqui nos acréscimos de 2022, trazendo conversas que ajudam a explicar o Brasil. Tô aqui com a craque Clarissa Levi do meu lado. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi, ouvintes. Então, pra gente começar, imagina aí o seu time do coração. Imagina aí que o seu time entra em campo para jogar, mas o adversário já começa com uns 300 gols de vantagem. E ainda por cima, eles estão jogando no campo deles e com um juiz não muito imparcial que só apita a favor dos caras. Realmente é um jogo injusto, né? Essa analogia simplificada aqui serve só pra gente introduzir o tema de hoje. Em agosto de 2022, a Lei de Cotas completou 10 anos. Resultado de lutas históricas, quando ela surgiu, ela dividiu opiniões, mas hoje seus resultados são bem expressivos. A gente gravou esse episódio de hoje lá em agosto mesmo, naquele mês que foi um dos muitos meses malucos desse ano, mas a gente está lançando só hoje como parte das reflexões e debates do mês da consciência negra. Para fazer um panorama desses 10 anos da lei, entender o seu legado e os seus desafios para o futuro, a gente conversou com o Luiz Augusto de Campos, que é professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, professor na UERJ e coordenador do GEMA. A gente já vai soltar esse papo com o Luiz, mas antes, já que a gente começou falando de Copa do Mundo, que tal você entrar para o timaço de aliados e aliadas da Pública? Com uma pequena ajuda mensal, você pode contribuir para o jornalismo da Pública, continuar em campo com um trabalho que dribla a intimidação de poderosos, que é fundamental para equilibrar esse jogo. Pode chamar o VAR, vale a pena ser aliado ou aliado da Pública. Acesse aliados.apublica.org, escolha a sua forma de apoio e aí é só correr para a galera. Recado dado, bora pro pauta. Luiz, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês. Bom, Luiz, agora em agosto a gente completou 10 anos da lei que regulamentou cotas para universidades e institutos federais em 2012. Mas antes da gente falar especificamente dessa lei, eu queria voltar um pouco no tempo. Isso porque já existiam políticas de cotas em vigor em algumas universidades vários anos antes de 2012, né? A universidade pioneira na implementação de cotas, inclusive, foi a Estadual do Rio, a UERJ, onde você é professor. Para a gente começar, então, eu queria pedir para você contar para nós como foi a conquista das cotas na UERJ e depois, aos poucos, em outras universidades. Bom, a história das cotas no Brasil começa muito antes do que a gente imagina, né? As primeiras propostas de ações afirmativas raciais estão ali desde o período da Constituinte, os primeiros projetos do Abdias do Nascimento. Na década de 90, você tem alguns eventos importantes. A Marcha para Zumbi dos Palmares foi um marco nesse sentido. Ela exigiu uma ação mais ousada do governo na época, o governo Fernando Henrique Cardoso, que chegou a organizar um seminário para debater ações afirmativas e incluiu algumas medidas no Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Mas nenhuma dessas medidas foi efetivamente implantada ou teve impactos mais amplos, né? O que mudou de fato essa história foi a Conferência de Durban, que é uma conferência que foi organizada pela Unesco na cidade sul-africana de Durban e que teve o Brasil como partícipe e tendo uma das suas maiores delegações. A Edna Holland, que foi a relatora da Conferência de Durban, a relatora geral, ela é brasileira, uma militante negra brasileira importante, e o Brasil, o governo brasileiro, se comprometeu a adotar ações afirmativas nessa conferência. Isso aconteceu em 2001, o governo Fernando Henrique estava acabando, então ele não tomou grandes decisões nesse sentido, mas isso criou no país um clima de que era preciso políticas mais ousadas de luta contra o racismo, o que fez com que algumas universidades, sobretudo estaduais, pioneiramente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, depois a Universidade Estadual do Norte Fluminense e depois outras universidades estaduais em outros lugares do Brasil, como a UNEB, Universidade do Estado da Bahia, algumas universidades estaduais do Mato Grosso. Essas universidades adotaram cotas raciais e socioeconômicas de maneira pioneira, né? Depois disso, a gente tem a UNB, a Universidade Federal de Brasília, que foi a primeira federal a adotar
cotas raciais, mas de modo geral a história da adoção dessas universidades, da adoção de cotas nessas universidades pioneiras tem a ver com uma articulação entre pressões do movimento negro, uma importância muito grande dos cursinhos pré-vestibulares comunitários e uma aliança com determinados gestores públicos e políticos estrategicamente posicionados, né? Do início dos anos 2000 para cá, as cotas, e especificamente as cotas raciais, enfrentaram muitos questionamentos e oposição. E aí, numa perspectiva histórica, na sua opinião, o que mudou no debate público sobre essas ações afirmativas nos últimos anos? Como é que era a oposição a essa política lá em meados dos anos 2000? Quando as primeiras universidades estavam conseguindo conquistar o direito às cotas? E como é que é essa oposição agora, na sua opinião? A opinião dos brasileiros sobre as cotas mudou bastante, mudou junto com a opinião sobre a questão racial. Eu acho que as cotas são um exemplo de como se inverteu uma grande visão sobre as desigualdades raciais e sobre um tema importante no debate público brasileiro, sobretudo em determinados setores da elite, né? Imprensa, intelectuais, políticos, gestores públicos. No início dos anos 2000 e até meados dos anos 2000, esses setores eram majoritariamente contrários às políticas de ação afirmativa e às cotas. Os motivos eram variados, mas até então imperava uma ideia de que o Brasil seria profundamente idiosincrático em relação às suas desigualdades raciais e um país onde o racismo ou seria mais fraco ou sequer existiria, né? Nos últimos anos, a gente vê alguma inflexão nesse sentido. Então, muitos membros desses setores que eu mencionei hoje não se colocam contra as cotas raciais. Isso tem a ver com o fato de que a gente teve um debate público muito intenso nos meados dos anos 2000, e nesse debate público as posições contrárias faziam várias profecias que efetivamente não se cumpriram, né? Então, uma profecia de que o Brasil se tornaria uma Ruanda, teria uma guerra civil racial. O jornalista Demetrio Magnoli, por exemplo, publicou um livro dizendo expressamente isso, né? Isso não aconteceu, efetivamente, né? Outra profecia seria que a qualidade das universidades cairia absurdamente, algo que também não se concretizou. Agora, eu acho que existem oposições importantes às cotas ainda hoje em dia. Uma oposição mais explícita, que vem sobretudo de uma extrema-direita, parte dela um pouco nacionalista, que acha que qualquer medida de reparação ou de redução de desigualdades como as cotas dividem o Brasil, e uma extrema-direita talvez mais ultraliberal, que é contra qualquer intervenção do Estado nas relações sociais. Mas eu acho também que existe uma espécie de reatividade latente de alguns grupos. O Globo recentemente publicou um editorial se retratando, né, revendo sua posição em relação às cotas e defendendo as cotas, mas o seu equivalente paulista, a Folha de São Paulo, até agora não publicou um editorial equivalente. A gestão do jornal ainda me parece contrária às cotas, né? A mesma coisa no mundo intelectual, ainda que alguns acadêmicos tenham mudado de posição, você ainda tem acadêmicos, sobretudo esses mais ligados ao debate público, que são contrários, né? O Antônio Risério talvez seja um exemplo mais sonoro disso, né? Então, eu acho que a oposição às cotas permanece existindo. Quero crer que ela é menor do que foi no passado, mas ela ainda pode cometer erros e estragos e injustiças em relação a essa política. Agora, olhando especificamente para a lei federal que instituiu, né, que 50% das vagas de universidades e institutos federais são destinadas a pessoas que estudaram em escolas públicas, né? E dentro desse grupo, parcelas direcionadas para pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Depois de 10 anos de implementação da lei, o que a gente tem de resultado? A gente saiu de um patamar de mais ou menos 30% de pretos e pardos e indígenas na Universidade Pública Brasileira em 2001 para mais de 52% hoje em dia. Houve uma diversificação socioeconômica importante também. Então, como você destacou, as cotas não são só para negros, né? Diga de passagem, as cotas nem são prioritariamente para negros. A maior cota que a gente tem é para estudantes oriundos de escola pública, e dentro dessa cota a gente ainda tem uma cota para baixa renda.
Então houve uma diversificação em termos de renda muito forte também. A gente saiu de um patamar em que as classes mais baixas, né, as 3 classes mais baixas, que a gente poderia chamar de classe CDE, classes de renda, elas ocupavam mais ou menos 19% do ensino superior brasileiro público em 2001, e hoje elas ocupam também 52%. Então, em termos de ingresso, houve uma diversificação enorme. Em termos de permanência na universidade, embora esse seja um grande gargalo, as políticas de permanência avançaram muito pouco nesses anos, mas os resultados são bastante positivos também, né? Cotistas tendem a evadir na mesma intensidade que não cotistas. A evasão da universidade brasileira continua sendo um problema, nossas taxas de evasão são muito grandes, isso custa caro para a universidade, mas não há uma desigualdade entre cotistas e não cotistas. Toda uma parte da pesquisa engloba também dados de desempenho e performance acadêmica, e quase todos esses dados também vão em sentido muito similar. Embora haja desigualdade de desempenho no Enem, no vestibular, nas provas de entrada na universidade, quando a gente observa o desempenho dentro da universidade, essa desigualdade é quase que anulada. Então, de modo geral, ainda que a lei e a política possam ter problemas pontuais, o saldo é bastante positivo. E na lei federal, o artigo 7 define que o programa deve ser revisto em 10 anos, né? Completos agora no final de agosto. Mas como exatamente vai funcionar essa revisão? Assim, o que dá pra gente saber sobre, na sua opinião, o que está em jogo agora? Então, ninguém sabe muito bem, né? O que é importante dizer sobre esse artigo 7º é que o sentido da palavra revisão não tem nada a ver com validade da lei ou expiração da lei, ou de que ela vai acabar em agosto, né? Esse artigo 7º foi um artigo modificado em 2016, e inicialmente o que ele dizia era que o Poder Executivo, depois de 10 anos, organizaria uma revisão da política de cotas para avaliar se ela teria funcionado ou não. Revisão, nesse sentido, quer dizer pesquisa de avaliação. Né? Uma revisão no sentido de passar limpo os seus resultados não quer dizer que, necessariamente, que o governo teria que modificar a lei, cancelar a lei ou qualquer coisa do tipo. Em 2016, algumas mudanças foram feitas na lei para incluir pessoas com deficiência, e foi feita uma mudança nesse artigo. Até hoje a gente não sabe muito bem porquê, mas saiu o Poder Executivo do texto, então o Poder Executivo ficou desresponsabilizado por fazer essa revisão ficou sem sujeito, digamos assim. Muitas instituições da sociedade civil têm feito essa revisão, essa avaliação da política. O consórcio que eu coordeno e já mencionei é uma dessas iniciativas, mas fato é que a gente não sabe muito bem quais serão as consequências políticas disso. O que a gente defende é que, se nada for feito pelo governo ou pela sociedade civil, a lei de cotas continua valendo tal qual ela se encontra hoje, ou seja, não é necessário uma nova lei ou renovação do prazo da lei, nem nada nesse sentido. O que a gente sabe é que o nosso grupo e outros consórcios, outros grupos de pesquisa têm corrido por fora para fazer essa avaliação de modo autônomo. Um outro tópico desse debate de cotas e que está em disputa e vez ou outra aparece na imprensa são as cotas para pós-graduação, mestrado e doutorado. Em que pé que estão essas políticas a nível nacional? E já existem resultados da implantação das cotas nos programas de pós? Essas políticas têm uma história um pouco diferente, né, das cotas no nível da graduação. Primeiro, elas emergem de modo muito mais tímido em alguns programas de pós-graduação. Depois você tem uma resolução do Ministério da Educação de incentivo a essas políticas de ação afirmativa na pós-graduação. Salvo engano, essa resolução é de 2016 também. Muitos programas de pós-graduação entenderam esse incentivo e aderiram e implantaram programas de pós-graduação em suas pós-graduações. Ainda de um modo mais concentrado nas ciências humanas e menos
concentrado nos programas de ciências exatas e naturais. Mais recentemente teve um novo fluxo de programas que passaram a aderir a ações afirmativas. O OBAP, que é um grupo de pesquisa coordenado pela Ana Venturini, que é pesquisadora associada do GEMA, vem se dedicando a isso, é um grupo de pesquisa dedicado a monitorar essas ações afirmativas na pós-graduação. Então, a gente está com uma expansão boa em termos de ações afirmativas na pós-graduação, ainda que você tenha desigualdades. De novo, programas de humanas concentram mais, programas de exatas concentram menos. A gente não tem uma lei sobre isso e os dados da pós-graduação são muito pouco integrados. Os dados da graduação também. Mas como as medidas de pós-graduação são mais fragmentárias e mais recentes, a gente vai ter pouquíssimos dados com impactos e resultados mais efetivos para mostrar. Mas é algo que está avançando, de certo modo. Aí, para fechar, eu queria saber de você se você acha que as cotas como uma política de ação afirmativa e de reparação têm um limite de tempo. Se tem, qual limite seria esse? Dá para a gente saber quantos anos a gente ainda precisaria para que as ações afirmativas como cotas não fossem mais totalmente necessárias? É possível pensar algo nessa linha? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que a resposta a essa pergunta, como as respostas a perguntas boas, é sim e não. Então, sim, de modo geral, a ideia de ação afirmativa como uma compensação pelos efeitos da discriminação racial, ela tem em seu interior a ideia da temporalidade, né? Ela tem de ser temporária para resolver o problema que ela se propõe resolver. Por outro lado, eu acho que não é tão fundamental estabelecer uma temporalidade para a lei de cotas no Brasil, por um motivo muito simples, porque a partir do momento que ela alcançar o seu fim último, que é diversificar, que é garantir a diversificação natural do ensino superior, ênfase na palavra natural, ela deixa de existir naturalmente. Então, se chegar um momento na história do Brasil que estudantes pretos, pardos, indígenas, oriundos de escola pública, baixa renda, pessoas com deficiência, consigam entrar na universidade sem ter de recorrer às cotas, a lei basicamente para de valer. A gente teve sim uma diversificação da universidade nos últimos tempos em todos esses critérios, mas os estudos que a gente vem fazendo mostram nitidamente que se a gente suspender as cotas, a gente volta a patamares próximos ao que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, sim, as ações afirmativas são políticas, por definição, temporárias, ou seja, o objetivo delas é de que as universidades no Brasil formem famílias negras, famílias de baixa renda, que depois terão condições naturalmente de colocar os seus filhos na universidade, que ajudem a reduzir a desigualdade de oportunidades, de condições, mas eu acho que esse prazo não precisa estar estipulado na lei. Muita gente pergunta assim, mas é 10 anos, 50 anos, 100 anos? A gente não sabe e a gente não tem como saber. Mas o dia que esse momento chegar, provavelmente a política de cotas será cancelada naturalmente, ela perderá a sua validade. Muito interessante. Luiz, poxa, muito obrigado pela tua participação aqui no Pauta Pública. E, bom, obrigado a vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente indicar aquele podcast para você colocar aí na playlist logo depois do Pauta. A dica de hoje é ouvir o Ciência Suja, que traz histórias de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade e mostra como a própria ciência resolveu essas situações. O episódio mais recente do Ciência Suja fala sobre a República das Cesáreas e traz a história da apresentadora Thaís Manarini, que quando engravidou no ano passado se deparou com muitas informações desencontradas sobre o parto no Brasil. Daí surgiram as duas perguntas: por que o Brasil é um dos países com maior número de cesáreas? E por que temos tantas queixas de violência obstétrica? Então, nesse episódio, ela mescla a sua experiência pessoal com o que tem de ciência suja por trás desses pontos. O Ciência Suja é nosso parceiro aqui na Rádio Guarda-Chuva de podcasts. Vale conhecer. A
A gente está chegando ao fim de mais um Pauta Pública, mas antes aquele recado sempre importante. Você gosta dessas conversas? Você quer que mais gente conheça esses papos? Dá 5 estrelas pra gente no Spotify ou na Apple Podcasts. Semana que vem a gente volta pro último episódio antes das nossas merecidas férias. Esperamos vocês lá. Um abraço e até! Um abraço, gente. Até!